Para além de Hogwarts, de Westeros e da Terra-média, existem universos fantásticos que você precisa conhecer. Prepare as malas, o Entre Livros vai começar. Engana-se quem pensa que os livros de ficção fantástica são completamente fora da nossa realidade. Na verdade, há mais coisas próximas de nós nessas histórias do que você pode imaginar. Por exemplo, o que seria dos protagonistas de As Crônicas de Nárnia sem a amizade? Essas relações estão muito bem representadas nesses livros. Um dos meus livros favoritos de fantasia é Onde as Árvores Cantam. Esse livro foi lançado aqui no Brasil em 2015 e entrou para o Plano Nacional do Livro Didático de Literatura. Esse livro foi distribuído para várias escolas do país, mas infelizmente ele saiu de circulação no mercado comum. E eu gostaria muito que mais pessoas pudessem conhecer essa história, porque ela é de fato muito inspiradora. Além de apresentar um universo completamente diferente do nosso, visto que se passa em um contexto meio medieval, aquelas histórias onde há guerras e invasões, ele conta com protagonismo feminino, relações de amizade e inclusive relacionamentos amorosos. Esse romance aqui também é de tirar o fôlego e vai te deixar bem animado com a leitura. A vida de Viana, que é uma jovem filha de um duque, é completamente transformada após uma invasão bárbara. Durante esse conflito, ela perdeu o seu pai, que era o seu maior incentivador e o único representante da sua família, visto que sua mãe já havia falecido. Além disso, o casamento que ela esperava e para o qual ela foi preparada durante toda a sua vida vai por água abaixo. Muitas coisas vão acontecer e eu tenho certeza que você vai ficar encantado por essa história. E para indicar outros livros de fantasia, eu convidei uma pessoa que é especialista no tema. Laura, é uma alegria receber você aqui no Entre Livros. Obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui no Entre Livros também para poder falar sobre esse gênero que eu tanto gosto com você. E como que você começou a gostar de fantasia? Como se tornou um dos seus gêneros favoritos? O meu pai, ele sempre foi muito aficionado por filmes de fantasia. A partir do momento que eu comecei a ler, essa paixão que eu compartilhava com o meu pai do universo cinematográfico passou para a leitura, quando eu ganhei de presente os livros de Harry Potter e comecei a ler cada vez mais livros do gênero. Então Harry Potter foi ali o marco inicial, né? Para você começar a ler e gostar dessas histórias. E como foi a sequência, assim? O que veio logo em seguida? Essa influência cinematográfica persistiu? A influência cinematográfica persistiu, tanto que um dos meus livros favoritos hoje é O Senhor dos Anéis. Eu tenho todos os livros, eu tenho os livros extras, e tem vários outros livros que vieram para mim, tanto do cinema quanto da televisão, como Eragon e Game of Thrones. Porém, depois de Harry Potter, o primeiro livro de fantasia que eu li foi Percy Jackson, que eu acho que também fez parte da vida de várias crianças e adolescentes. Há uma geração ali, né, por volta de 2015, 2016, uma galera que leu muito Harry Potter se tornou um clássico, e aí Percy Jackson cresce também, e na mesma época tem Suzanne Collins, Veronica Roth ali dominando, né, as livrarias. Sim, porém, o boom de 2015 e 2016 da fantasia, ele estava muito correlacionado com a fantasia distópica, que trazia vários futuros distópicos, uma influência de guerras e esse protagonismo que era focado em vencer o sistema. Hoje em dia, o gênero de fantasia, ele se revolucionou muito e voltou a ser aquela fantasia que a gente via nos primeiros casos, como em Nárnia, Senhor dos Anéis, com a temática mais fantasiosa de terras encantadas. É nesse momento que a gente vai voltar a ter contato então com bruxos, magos, animais fantásticos e coisas do tipo? Sim, a partir de 2018 por aí, e com o boom do TikTok, o gênero de fantasia ele se renova muito e começa a trazer fadas, elfos, seres mágicos, dragões, e tudo isso começa com o sucesso de Game of Thrones na televisão. A gente vai continuar essa conversa no segundo bloco, inclusive para conseguir entender um pouco mais sobre essa influência da internet na literatura, principalmente sobre o que a gente chama de BookTok. Se você não sabe o que é, no próximo bloco você vai entender. Não saia daí, o Entre Livros volta já.
Histórias são um modo de se preservar, de ser lembrada e de esquecer. As histórias vêm à tona em diversos formatos: desenhos, canções, pinturas, poemas, filmes e livros. Ela descobriu que os livros são uma maneira de se viver milhares de vidas diferentes, ou de encontrar forças para viver uma muito longa. V.A. Schwab. Estamos de volta com o Entre Livros aqui na UNEC TV. O assunto de hoje é literatura fantástica, aqueles livros de fantasia. Laura, no primeiro bloco a gente conversou um pouco sobre essa influência, né, das redes sociais nos livros que são mais vendidos ou que as pessoas mais querem ler. E atualmente a gente tem visto um movimento muito relevante, principalmente na rede social, que ficou famosa pelas dancinhas, mas que tem toda uma comunidade de leitores, de gente que está ali para falar sobre literatura, que quer recomendar livros e tem movimentado o mercado. Como você enxerga essa influência dos produtores de conteúdo sobre os leitores e como isso reflete no mercado? A produção de conteúdo em cima dos livros tornou o acesso à literatura muito mais fácil. Você tendo contato com resenha, com compartilhamentos, faz ser mais fácil você perceber aquilo que você tem interesse e fica mais fácil de você chegar numa livraria e comprar livros que realmente vão de acordo com o seu interesse, que traz uma representatividade que é importante para você, que traz um conteúdo que você vai realmente gostar. Inclusive, quando as pessoas vão recomendar livros na internet, em relação a essa representatividade e até mesmo aos gatilhos, né, a internet tem buscado muito individualizar isso, avisar o que vai ser encontrado ali na leitura, como isso pode tocar o leitor, né? Eu acho isso incrível, assim, como a gente tem olhado mais para as pessoas como seres individuais, inclusive dentro da literatura, e não apenas como a grande massa que vai ler um livro qualquer. Sim, eu acho isso extremamente importante, porque, querendo ou não, por mais que sejam livros, por mais que sejam universos fantasiosos, ainda assim tem muita realidade naquilo que é escrito. E, querendo ou não, pode trazer emoções pesadas, e é muito importante essa sinalização do que o leitor pode ou não gostar, e essa sinalização do que está sendo trago naquele conteúdo, para que a gente se identifique ainda mais com os livros e consiga nichar o que a gente gosta, sem gastar uma quantidade de dinheiro em livros que podem não prender a nossa atenção completamente. A gente vai aprendendo aí com a experiência do outro e entendendo, inclusive, o que a gente gosta mais, né? Então, me conta aqui, quais são os seus livros favoritos atualmente? Os meus livros de fantasia favoritos atualmente têm sido O Príncipe Cruel, da Holly Black, A Vida Invisível, de Ed La Rue, da V.A. Schwab, e todo o universo do Grishaverso, da Leigh Bardugo. Sobre o que esses livros falam, mais ou menos como funcionam os universos de cada um? Conta pra gente. A Vida Invisível, de Ed La Rue, traz nosso próprio universo, porém com criaturas místicas vivendo no nosso próprio universo, na nossa realidade. O Príncipe Cruel, da Holly Black, ele retrata a existência de um reino mágico das fadas, chamado Elfame, e lá retrata a vida de seres fantasiosos, os elfos, os féricos, as fadas. Enquanto isso, o universo do Grishaverso de Sombriossos é um universo fantástico, inspirado na mitologia russa, que traz basicamente bruxas que têm poderes de controle de elementos e do corpo humano e que está travando uma guerra contra caçadores de bruxas. O livro da V.A. Schwab, ele parece ser bem interessante e eu fiquei sabendo que ele também tem uma abordagem que pega bem essa coisa das relações humanas, né, sobre como se entender. O livro da V.A. Schwab, A Vida Invisível, de Ed La Rue, ele fala principalmente sobre o medo humano do esquecimento, sobre toda a nossa relação com deixar nossa marca no mundo, e tudo isso da perspectiva de uma garota que é imortal, uma garota que se tornou imortal depois de ter feito um pacto pela liberdade. Então ele traz toda essa abordagem que todo ser humano tem a necessidade de ser lembrado, de ter uma pessoa para amar, em contrapartida mostrando a vida de uma pessoa que não pode ter isso de forma nenhuma, porque ela é imortal e ninguém vai se lembrar dela. É muito interessante, porque todo mundo tem essa relação com a morte, um medo de ser esquecido, né? Você trouxe outras dicas de conteúdo para compartilhar com os leitores, outros livros aí? Além dos livros de fantasias normais, falando sobre terras mágicas, ultimamente tem tido uma grande febre em relação aos povos féricos. E quem trouxe essa grande febre foi a escritora Sarah J. Maas, que tem 3 coleções de livros retratando o povo férico.
São elas Casa de Sopro e Vento, Trono de Vidro e Corte de Rosas e Espinhos. São 3 coleções de livro em um universo compartilhado que retratam universos fantasiosos com batalhas fantásticas, seres místicos. E assim, maravilhoso todo o universo, eu recomendo muito, porque é um universo que tem como se jogar de cabeça, é um universo que tem coleções completas, é um universo que tem muitos livros para você ficar lendo por uma boa quantidade de tempo. E para quem não é muito fã dessa coisa muito fantástica, com seres diferentes e tudo mais, tem uma indicação ali de um livro único que pode ser lido? Sim, a gente tem a indicação da Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, e esse livro ele é uma fantasia um pouco mais realística. A gente tem uma protagonista que está passando por um momento difícil na vida e ela tem uma tentativa de autoextermínio. Com a tentativa de autoextermínio, a gente adentra num universo fantástico onde pessoas que estão na mesma situação que ela entram em locais que podem ter sido muito importantes para sua vida, e lá eles têm acesso a diversas vidas. O livro acompanha a nossa protagonista, a Nora, que tem uma ligação muito forte com a biblioteca da escola onde ela estudou, e que nesse momento de balanço entre a vida e a morte, ela entra nessa biblioteca, chamada Biblioteca da Meia-Noite, e começa a ter acesso a inúmeras vidas dela para poder achar uma que realmente a agradasse. Legal, porque para quem é fã de bibliotecas como eu sou, inclusive, é o cenário que eu mais gosto de fazer o Entre Livros. Parece ser uma leitura muito interessante. Laura, muito obrigado pela sua participação. Foi uma alegria receber você aqui no Entre Livros. Obrigada também, foi um prazer estar aqui no Entre Livros. E o Entre Livros de hoje fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem. Continue ligado no nosso conteúdo nas redes sociais. Até a próxima. Tchau!